É muito bom estar com vocês novamente, para podermos juntos conhecer o que a palavra de Deus nos ensina, tá certo? Para começarmos então nosso estudo de hoje, quero convidar você a fechar os seus olhos para orarmos. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos novamente e podermos estudar a Tua palavra. Queremos te pedir que mais uma vez nos oriente, nos capacita, nos instrua para que possamos entender o que o Senhor tem a nos ensinar. Fica conosco, dirige esse estudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Uma vez eu recebi uma conta dupla de telefone. Só para vocês terem ideia, eu pagava na época, minha fatura de telefone toda era R$ 34, R$ 39 reais. Veio uma conta de telefone para mim de R$ 192 reais. Era basicamente o salário que eu recebia. E aí eu fui atrás e tudo, bloquearam o meu nome, deu o maior transtorno. Então eu contratei uma advogada para poder resolver o meu problema. Nós chegamos diante de um juiz. Estava a minha advogada, que era advogada de defesa, e o advogado da empresa. Ali conversaram, o juiz falou um monte de coisa, e eu vou dizer para vocês, é uma situação muito ruim. Você fica ali meio acuado, com medo, porque tem um juiz ali, tem os advogados, eles começam a conversar e você não pode falar. Você não pode dizer, orientar, você tem que falar para o seu advogado para que o advogado fale para o juiz. E quer ver uma coisa? A minha advogada estava de frente para o advogado da empresa e ela queria falar alguma coisa para ele, ela então virava para o juiz e dizia o seguinte, olha, fala para o colega, tal, mas o colega estava ouvindo ali. Mas tem todo esse formalismo, toda essa situação. Uma cena de juízo. Nós vamos estudar hoje sobre isso, sobre o juízo de Deus. Nós vimos no estudo passado que Jesus vai voltar, que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, que os vivos serão levados também juntos para encontrar Jesus nos ares. O que vai acontecer depois? É o que nós vamos ver agora. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu guia de estudos e vamos juntos conhecer o que vai acontecer depois da volta de Jesus. Tá certo? Primeiro texto aí, Apocalipse capítulo 20, os versos de 1 ao 3. Apocalipse 20, os versos de 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo e fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. O primeiro acontecimento que abre espaço aqui para o estudo de hoje fala sobre um espaço de tempo, que é chamado de 1000 anos ou milênio, como alguns dizem. Ok? Deu para entender? Quando Jesus voltar nas nuvens do céu, logo após haverá esse período de 1000 anos. Certo? Quando começa esses 1000 anos? Já vamos entender, vamos ligar tudo isso aqui. Então vamos ler o texto agora, para que você possa entender. Tá? Então, o primeiro texto, o que acontecerá depois que Jesus voltar e reunir os salvos? Haverá o quê? Nós vamos para os céus, inicia então o reino de Deus. Ok? Deu para entender? Então vamos lá. Vamos ler o segundo texto, nós já voltamos para você entender isso aqui. Apocalipse 20, o verso 4. Vamos ler o 4 aqui. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Primeiro ponto, um grupo reina com Cristo por 1000 anos, tá certo? Vamos lá no outro texto aí, 1 Coríntios 6, 1 a 3. Vamos voltar rapidinho aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, os versos de 1 ao 3. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos.
Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Quando Jesus vier nas nuvens dos céus, como estudamos no estudo passado, o que vai acontecer? Primeira coisa, a ressurreição dos justos, certo? Com a ressurreição dos justos, abre-se um período de tempo, chamado de 1000 anos. Deu para entender? Quando Jesus volta, os justos mortos são ressuscitados, inicia-se o período de 1000 anos. Os salvos, que são levados para encontrar Jesus nos ares, vão morar com Cristo no céu por esse período de 1000 anos. Lembra? 1 João capítulo 14, 1 ao 3, na casa do meu pai tem muitas moradas, tem muita casa, dá para habitar todo mundo lá dentro. Nós vamos morar lá por 1000 anos, ok? Vamos continuar lendo aqui para entender o que estaremos fazendo nesses 1000 anos. A Bíblia diz para nós o seguinte, que essa terra ficará deserta, desolada, vazia. Nós lemos aqui, nos versos 1 ao 3 de Apocalipse, que o dragão ou o diabo ficará preso. Tá? Essa prisão ela é uma prisão de circunstância, por quê? Os salvos vão estar no céu, os ímpios vão estar mortos, porque a Bíblia diz que e eu vos matarei com o sopro da minha boca por ocasião da minha vinda, disse Jesus. Então os ímpios morrerão, os salvos vão estar no céu, o diabo, Satanás e seus anjos não podem sair da terra, eles ficarão o quê? Presos, porque não tem a quem tentar. Então a terra estará vazia, ele não vai ter o que fazer, ele ficará aqui assim, desse jeito assim, ó, olhando para o nada, esperando o tempo passar. Por outro lado, o que os salvos vão fazer? O que nós estaremos fazendo? Porque eu me considero salvo e quero estar salvo. Você não quer? A Bíblia diz que nós estaremos julgando. Vamos parar um pouquinho para você entender aí, tá? É muita informação, não é? O julgamento, ele compõe-se de 3 fases. O juízo investigativo, ok? O juízo demonstrativo e o juízo executivo, ok? 3 fases. Nós estamos vivendo no juízo investigativo. O que é isso? Todo caso, todo julgamento, tanto o advogado de defesa quanto de acusação, eles têm que ajuntar provas para fazer a sua argumentação, ou defesa ou acusação. Então eles têm que investigar, pegar todas as informações possíveis. É isso que está acontecendo. Tanto os anjos de Deus quanto os anjos de Satanás estão pegando as informações da nossa vida, aquilo que fazemos, aquilo que deixamos de fazer, para o julgamento. Quando Jesus voltar, nesse período de 1000 anos, tem um livro que diz, intitulado Visões do Céu, se você conseguir lê-lo, é um livro fantástico. Ele mostra o que estaremos fazendo no céu, o que vai acontecer. Nós estaremos visitando outros planetas cujo pecado não entrou, mas também diz ali, estaremos julgando, que é a segunda fase do julgamento, que é o juízo demonstrativo. O que é isso? Por que algumas pessoas não estarão no céu? Talvez você olhe e fale assim, o pastor Ofni me deu o estudo bíblico, fez a classe bíblica, legal tudo, mas você chega no céu e não está lá. Por quê? Ele não aparentava ser uma pessoa tão boa, cristã? Bem, você não sabe o que eu faço quando saio daqui. Eu também não sei o que você faz quando você está sozinho. Mas Deus sabe. Você consegue entender? Por isso, quando chegar lá no céu, tem uma escritora que diz que nós teremos 3 surpresas. A primeira, de nós mesmos estarmos lá. A segunda, de não vermos pessoas que acreditaríamos estar no céu. E a terceira, de vermos pessoas que nós nunca imaginaríamos que estaria no céu. Conseguiu entender? Então é para isso que tem esse juízo demonstrativo. Deus vai nos mostrar que ninguém se perdeu inocente. Aqueles que não foram no céu é porque eles haviam transgredido as leis de Deus, não seguiram a orientação de Deus. E eles não aproveitaram as oportunidades que Deus deu a ele. Então, Deus vai dizer o seguinte, tá vendo fulano aqui? Olha, ele errou aqui, eu dei aqui a oportunidade, dei essa, dei aquela outra, mas ele não quis. Por isso eles não estão no céu. É para que nós tenhamos certeza
que ninguém se perdeu inocente. Deu para entender? Os 1000 anos começam com a volta de Cristo, a primeira ressurreição abre esse período de 1000 anos. E nós estaremos lá no céu. Beleza? Vamos seguir? Vamos lá? O que acontecerá com os perdidos? Diz aqui, ó. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Por ocasião da volta de Jesus, ressurreição dos justos mortos, ok? Aqueles que morreram em Cristo são ressuscitados. Quem estiver vivo, os justos, serão transformados e serão levados para encontrar Jesus nos ares, correto? Os ímpios, aqueles que não aceitam a Deus, que estão mortos, continuarão mortos. Os ímpios que não aceitam a Deus, que estarão vivos. Lembra que eu disse, por ocasião da minha vinda, eu os matareis com o sopro da minha boca. Esses serão mortos. E eles permanecerão mortos pelo período dos 1000 anos. Lembra que eu falei da prisão de Satanás? Ele não vai ter a quem tentar, porque os ímpios estão mortos e os justos estão vivos lá no céu. Certo? Seguimos aqui. Versos 7 até o 15 de Apocalipse 20. Apocalipse 20, versos 7 até o 15. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Uma outra cena que nós vemos aqui, eu vou dividir ela em 3 partes. A primeira delas, quando termina o período dos 1000 anos, ou o milênio, né? É a primeira cena que vemos, Satanás tentando atacar a cidade santa, ou o trono de Deus. Essa é a primeira cena, com ele e todos os ímpios. A segunda cena, esse trono branco, sentado ali um grupo, ou seja, uma cena de juízo, um julgamento. Você lembra aqui no texto, você viu aí, que diz que foram julgados todos os mortos? Até aqueles que morreram no mar, o mar devolveu esses mortos para serem julgados. E a terceira cena, que fala a segunda morte. Ok? Parou aí? Então vamos voltar aqui para que você entenda. Quando Jesus voltar, os mortos em Cristo são ressuscitados. Inicia o período dos 1000 anos. Passou os 1000 anos, abre-se o quê? A segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios. Os 1000 anos ele inicia com a ressurreição dos santos, dos justos, e ele termina com a ressurreição dos ímpios, que estavam mortos no período dos 1000 anos. Ok? Tá dando para entender? Certinho? Eles são ressuscitados. A Bíblia diz que o diabo, o falso profeta, todo esse povo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E esta é a segunda morte.
Os ímpios ressuscitam, Satanás reúne eles. E eles dizem: vamos atacar a cidade santa, vamos tomar para nós. Porque aí a cidade de Deus estará descendo aqui na terra. Eles estão indo e a Bíblia diz que Deus lançará do céu fogo e enxofre. Essa palavra enxofre não é conhecida para nós aqui, né? Mas ela é um produto inflamável, que vai ajudar a queimar tudo. A cena de julgamento agora que entra é a terceira fase do juízo. Você lembra que eu passei o juízo investigativo, o juízo demonstrativo e agora a terceira fase, que é o juízo executivo. O que é a execução? A sentença final. Morte. A segunda morte, ou seja, a morte eterna. Essa não volta mais. A pergunta que eu faço para você, desbravador, é: a qual dos dois grupos eu e você vamos pertencer? Aqueles que estarão no céu e viverão por toda a eternidade? Ou aqueles que permanecerão nessa terra, mortos, ressuscitarão por um espaço curto de tempo e novamente morrerão para não mais voltar? Bem, eu quero fazer parte daqueles que vão para o céu. E eu espero que você também deseje isso. Só que para isso, mais uma vez eu preciso convidar você para entregar a sua vida a Deus. Quer você entregar a vida a Deus? Porque no dia que for abertos os livros para o julgamento, você possa ouvir do juiz dizendo o seguinte: inocente, está absolvido, porque meu filho Jesus pagou o preço dos seus pecados. Para isso eu deixo o último texto, 1 João capítulo 2, verso 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia vieres a pecar, existe um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quer você hoje contratar Jesus como seu advogado? Quer? Então feche seus olhos, que eu quero orar por você. Obrigado, Senhor Deus, pelas revelações e ensinamentos que tivemos hoje. Nós aprendemos que vai ter um grande juízo e que nesse julgamento haverá aqueles que serão absolvidos e haverá aqueles que serão condenados. Os que serão absolvidos viverão contigo por toda a eternidade. Os que serão condenados, Senhor, serão mortos também e não mais voltarão. É a morte eterna. Eu e os meus desbravadores queremos viver contigo por toda a eternidade. Nós queremos ter Jesus como nosso advogado, nosso defensor. Então nos ajude para que possamos contratá-lo, Senhor, como nosso advogado. Por favor, eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Foi muito bom compartilhar esse estudo com você e nós estaremos no próximo, não acabou ainda. Eu espero você, tá certo? Maranata!